A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui no setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, o pastor Irineu Vital, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Matildes. Temos como superintendentes da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, evangelista Enéia e o presbítero irmão Donizete. Temos aqui as secretárias adjuntas, que é a irmã Fátima e a irmã Salete Flores. Eu sou o professor Claudine Santos. Estarei discorrendo aqui um assunto importante, que é a lição de número 11, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Tá ok? O texto aula está em Efésios capítulo 4, versículo de número 4 e 1, que diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. E a leitura bíblica em classe está em Efésios, no capítulo 4, do versículo 1 ao verso 4, e também em Colossenses, no capítulo 1, do versículo 9 até o verso de número 12. Eu estarei aqui comentando versículo por versículo para ajudar vocês no subsídio teológico, tá ok? Então estarei citando aqui várias referências bíblicas que não consta aqui na lição, mas com certeza ajudará a você analisar, pesquisar, buscar nas páginas da Bíblia a referência exata sobre o assunto em pauta. Muito bem. No capítulo 4, o apóstolo Paulo faz uma transição passando do aspecto doutrinário e teológico, tratando-se dos 3 primeiros capítulos, a parte para a doutrina dos deveres cristãos. Isso é importante. Ele une então a doutrina e o serviço para fortalecer a praticidade do cristianismo e instituído por Cristo Jesus. Portanto, o cristianismo ele não é constituído de um punhado de teorias, não, mas de deveres, isto é, de práticas das doutrinas ensinadas. Nos primeiros 10 versículos deste capítulo, Paulo sai dessa parte da individualidade, e é o que nós vamos agora aprofundar aqui. Quando nós olha aqui sobre, no verso de número 1, o crente e a unidade do corpo de Cristo, já dentro do tópico de número 1 aqui, que diz aqui, ó, para haver a unidade é preciso humildade. Então eu quero comentar aqui sobre o crente e a unidade no corpo de Cristo, pegando aqui o verso de número 1, o enfático convite para participar desta unidade. O autor aqui, ele começa aqui, rogo-vos, que no original é parakéleo, que significa chamar para estar ao lado de alguém ou auxiliar, que é a palavra grega. E Paulo, ele fala aqui de fato um apelo veemente com o sentido de encorajar ou exortar aos crentes que temem uma atitude no sentido de participar da vida cristã em uma unidade. E então se identifica mais uma vez como o preso do Senhor, para fazer entender que um duplo sentido, ele era o preso do Senhor, por amor de Cristo, mas também preso fisicamente por causa da sua lealdade a Ele. O evangelho que ele pregava, isso é fato, mesmo estudando, mesmo estando distante fisicamente, Paulo, ele sentia-se unido aos irmãos em todas as igrejas. Ainda no verso de número 1, a vocação. A palavra vocação nesse versículo aqui, ela tem um sentido de chamamento, aquele que nos mostrou para a salvação. A Bíblia então ela destaca aqui 3 sentidos especiais sobre a vocação com que foste chamado. É a soberana, como está em Efésios, como está melhor em Filipenses, no capítulo 3, do verso 14, e é santa,
como está em 2 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 2, é celestial. Como está em Hebreus, no capítulo 3, do verso 4. Muito bem. Ainda no verso de número 1, a dignidade da vocação cristã. A palavra digno aqui refere-se ao comportamento do crente de modo a corresponder ao que Cristo tem feito por ele. Ou seja, andar dignamente na vida cristã significa que, quando somos chamados do mundo para formar um povo santo e também um povo especial, Deus quer que nos manifestamos a nossa unidade espiritual, como é o caso dos judeus e dos gentios, e vivemos em uma vida digna de vocação divina em que fostes salvos. Agora, irmãos, o apóstolo Paulo, ele passa do ensino doutrinário para a vivência desse ensino na vida diária do crente, como está em Colossenses, no capítulo 1 e do versículo 10, e como está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2 e do versículo 12. Muito bem, então aqui nós vamos ver, dentro do tópico número 1 aqui ainda, sobre a qualidade da unidade em Cristo. E quando a gente vê aqui essa qualidade e também essa unidade em Cristo, só é possível através da ação do Espírito Santo em nossa vida. Tá ok? Então, entrando aqui dentro do tópico número 2, para ver uma unidade é preciso mansidão. E tem várias características aqui, mas eu gostaria de falar sobre a qualidade da unidade em Cristo. Neste ponto aqui encontramos as qualidades espirituais que caracterizam o crente que anda de modo digno na vocação. No verso 1 e o 2, são 4 qualidades da unidade em Cristo que deve ser cultivada pelo cristão. Elas evitam que o poder da carne tome espaço na vida dos crentes. Ela sustenta a unidade espiritual do crente em Cristo, tais como humildade, mansidão, longanimidade e tolerância mútua, suportando-vos uns aos outros. Então aqui no verso 2, humildade. É impossível que o nosso andar seja digno dessa vocação sem humildade. Essa qualidade ela tem a ver com a adequada e justa maneira nos viver ou ver diante de Deus. Ninguém será digno dessa chamada com presunção e orgulho. É preciso reconhecer-se dependente de Deus. Então, na língua original do Novo Testamento, a palavra humildade significa modéstia. É uma qualidade que se repudia o orgulho e o egoísmo. A igreja sempre tem unidade quanto aos seus membros agem com humildade, como observamos em Salmo de número 138, do verso 6, o Provérbios também no capítulo 11 do verso 2 e Mateus também no capítulo 11 do verso 29 e também Tiago no capítulo 4 versículo 6. Então o que é humildade, Claudines? Jesus lhe trouxe um exemplo de humildade. Que humildade que Jesus nos trouxe, exemplo maravilhoso quando ele pegou aquela bacia de água e começou a lavar os pés do discípulo. Existe um símbolo de humildade mais do que isso aí? Isso é só uma pincelada. Mas Claudino, o que de fato é humildade? Humildade não é a pessoa se gabar pelo grau de instrução que ele tem. Você tem 1 ou 2 ou 10 ou 5 faculdades, não importa. A pessoa pode ter, mas não precisa se exaltar porque tem. Porque a igreja é viva, é um organismo vivo, a igreja vê que a pessoa tem conhecimento. A pessoa ela não precisa se exaltar nas suas qualidades, mas ela é humilde em tudo que tem, em tudo que Deus fez com que essa pessoa crescesse. Humildade é aquele que não se exalta em suas qualidades. E ponto final. Ponto aqui, vamos para o outro ponto do tópico número 2, mansidão. Esse termo significa literalmente gentileza, cortesia, consideração. É uma qualidade importantíssima para a preservação da unidade do corpo de Cristo, pois o inverso da mansidão é exasperação. Vamos voltar aqui.
exasperação. A mansidão, ela não discute, ela não resiste, ela não tema contra a vontade de Deus. A mansidão, ela não deve ser confundida com atitude covarde e nem como falta de energia para tomar decisões. A mansidão é uma virtude cristã que pode ser produzida pelo Espírito Santo em nosso caráter para agirmos como brandura nas horas de conflitos. Como está em 2 Samuel, no capítulo 16 do verso 11, como também está em Gálatas, no capítulo 6 do verso 1, como também está em 2 Timóteo, no capítulo 2 do verso 25, como está em Tito, no capítulo 3 do verso 2. Eu disse para vocês que estarei citando várias referências bíblicas que não constam aqui na nossa lição, mas ajudará vocês de uma forma maravilhosa. E continuando aqui no verso número 2, ainda longanimidade. Essa palavra ela tem a sua raiz no latim, que é longanimitate, que se traduz por duas outras palavras, longo e ânimo. No grego bíblico o termo é macrocômia, a palavra macrotrômia, que quer dizer tolerância, paciência, constância. A humildade, a mansidão, ela transmite a ideia de suportar uns aos outros em amor para se viver em unidade. A longanimidade, ela requer o equilíbrio nas ações em momentos diversos, como está em Tiago no capítulo 5 do verso 10, no mundo de tantas no mundo terrível que nós estamos vivendo, precisamos estar sobrevivendo, principalmente para estar dentro da unidade do corpo de Cristo. O longânimo, ele não se precipita em vingar o mal e nem revitá-lo. Queridos irmãos, tá ok? Então é importante amar quem nos dá presente é bom, amar os nossos parentes é bom, mas quero ver se amar os seus inimigos. A Bíblia diz que aquele que ama os seus inimigos, brasa de fogo, montará braços de fogo sobre a sua cabeça, como está em Mateus, no capítulo 5, do verso 3, do verso 5 ao 7. Também em 1 Coríntios, no capítulo 13, do verso 4, como também em Gálatas, no capítulo 5, e verso 22, e Colossenses, no capítulo 3, do verso 12. Ainda aqui no verso 2, aqui, paciência. O ato de suportar uns aos outros exige do crente, então, uma disposição altruísta, isto é, requer dele uma atitude que deseja para os outros aquilo que ele quer para si mesmo. É a capacidade de tolerar os mais fracos. Ele é adquirido através do Espírito Santo que vive no crente. Quando temos aqui um verdadeiro amor, tornamos-nos tolerantes, paciente, amáveis. Paulo escreveu aqui aos Coríntios que o amor é paciente, como está em 1 Coríntios 13, 14. Quando você perdoa a pessoa, o que é ser forte? Ser forte é suportar os fracos, isto é ser forte. Tá ok? Muito bem. No verso 3, aqui a preservação da unidade. São todas as qualidades apresentadas no verso 2 quando se produzida pelo Espírito Santo. A prática dela fortalece a unidade da igreja pelo Espírito mediante o vínculo da paz. A paz, ele é um elo que une cada crente com os outros pelo Espírito. É o vínculo entre Deus e o crente. É a unidade do Espírito pela qual não é produzida pelo homem, nem pelo esforço humano, mas através da ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Então o Espírito Santo, ele nos capacita e nos ajuda de uma forma maravilhosa a vencer todas estas barreiras. Muito bem, caminhando aqui para o tópico número 3 e findando aqui a minha participação aqui, para ver a unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão, tá ok? Já comentei aqui todas as partes importantes aqui sobre a carta aos Efésios, né? E aqui eu quero falar sobre os Colossenses aqui, quero pegar aqui por base aqui o versículo 1, 9 ou 12, tá ok? O conhecimento da sua vontade.
O conhecimento da vontade de Deus nos vem através da oração e permanecer na sua palavra, em comunhão com Ele. Somente este tipo de conhecimento resulta-se na sabedoria, inteligência espiritual e transforma o nosso coração e vida. Tá ok? Ok, né? Melhor dizendo. A Bíblia, ela é um livro... Claudines, a Bíblia é um livro científico? Ora, o que você... Vamos lá, para você falar e para nós entender o que é de fato essa Bíblia é um livro científico, primeiro você tem que analisar o que significa a palavra ciência, tá ok? O que significa a palavra ciência? Bom, se eu creio na revelação plenária das Escrituras, se eu creio que toda a palavra de Deus é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para ensinar e para corrigir em reta justiça, se eu ensino que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo capacitou os autores, deu revelação para eles conforme Deus queria, então eu preciso acreditar que a Bíblia ela contenha mensagem científica e indiscutível. Mas não é o caso aqui agora, tá ok? Mas a ciência e sabedoria está contida dentro da palavra de Deus. Tanto isso que o juizado usa a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é a literatura de qualquer literatura. Ela é código de qualquer código. Ela é infalível. Ela é um livro que não perde a sua validade, que não tem vencimento. Esse aqui é para outro assunto. Não vou nem tocar aqui nesse assunto, mas comentando aqui, voltando aqui, que Deus dá sabedoria espiritual, Deus dá sabedoria física, né, para todos nós, para podermos entrar e sair em qualquer ambiente, seja qual for a área acadêmica, seja qual for a área social, seja qual for a área jurídica, seja qual for a área científica, a Bíblia é um livro mais completo, ok? Muito bem. Isso é indiscutível e refuto qualquer um que diz a respeito ao contrário. Muito bem. No verso 9, 12, fechando aqui, não cessamos de orar por vós. Esta é uma das 4 grandes orações apostólicas, entendeu? Apostólica de que Paulo, no Novo Testamento, preferida sobre a inspiração do Espírito Santo. Em outras são, primeiro, aprendemos nessa oração como orar pelos outros, tais como os nossos filhos, amigos e irmãos, na fé, os missionários, pastores, etc. Devemos orar para que, primeiro, compreenda a vontade de Deus. Segundo, obtenha sabedoria espiritual. Terceiro, vive uma vida santa e agradável ao Senhor. Quarto, frutifiquem para Cristo. Quinto, sejam espiritualmente fortalecidos pelo Espírito Santo. Sexto, persevere na fé e na justiça de Deus. Sétimo, sejam gratos ao Pai. Gratidão, isso é importante. Aquela mulher, vai e não peques mais. Aquela mulher que foi pega no ato adultério, e aquela mulher não pecou mais, sabe por quê? Porque Jesus estava em outra ocasião na casa de Simão, e aquela mulher, ela entra e ela unge os pés de Jesus. Ela foi lá e agradecer a Deus. Que coisa maravilhosa. Você já agradeceu a Deus por você ter acordado hoje pela manhã? Você agradeceu a Deus pela saúde que você tem? Você agradeceu a Deus por tudo que você tem? Você agradeceu a Deus até pelo que você não tem? Então agradece a Deus agora. O 8º aspecto, continue na esperança de habitar no céu. Tá certo? 9, experimentem a presença de Cristo. 10, conheçam o amor de Cristo. 11, sejam cheios da plenitude de Deus. 12, demonstre bondade e amor ao próximo. 13, discerne o mal. 14, sejam sinceros e inculpáveis. 15, esperem ansiosamente a volta do Senhor, porque Jesus está voltando. Queridos, fico aqui com essa aula tão resumida e tão maravilhosa sobre uma parte da carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1, 4, como também Colossenses, no capítulo 1, do versículo 9 ao 12. Que Deus possa abençoar a todos vocês de uma forma maravilhosa em Cristo Jesus.
que é a unidade, que é a ação do Espírito Santo, venha fazer com que nós venhamos ter essa unidade em Cristo Jesus. Um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos, e até a próxima aula, se Deus nos permitir, que é sobre a conduta do crente em relação à família. Deus abençoe a todos.